Olá! Hoje nós vamos falar com a Lala Derezenlin. A Lala, ela é futurista, ela teve uma trajetória profissional de passar de atriz até falar de política de países e ela vai hoje falar para a gente sobre novas economias. Lala, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito bom estar aqui, Sandra. Lala, me conta uma coisa. Você já fez planejamento de países na África e a gente agora está num momento desafiador de mundo, com crises de pandemia e tudo mais. Né? O que você está vendo de modelo econômico? O que está mudando nesses modelos de economia? Porque já vem num processo difícil há muito tempo, né? E que agora foi muito acelerado. O que você chama de novas economias? O que está mudando nesse campo? Primeira coisa que é super importante, eu vim da área cultural. A área cultural, primeiro, ela nunca tem dinheiro. Então, ela tem que fazer sem dinheiro e usando outros recursos. Então, é uma coisa que sempre fez parte do meu cotidiano, é ver, bom, se eu não tenho dinheiro, o que eu tenho? Você tinha uma causa atraente, e aí você conseguia que um entrava com tecido, o outro entrava com não sei o que, e você ia juntando as pessoas e botava de pé a sua produção. Isso me fez compreender esses recursos, o que foi muito útil quando depois eu fui trabalhar sempre, seja em territórios ou seja nos anos que eu fiquei na ONU, em lugares que têm situação de pobreza. Então, a primeira coisa é reconhecer que existe recurso além do monetário. Isso é muito importante. Isso é extraordinariamente importante para um profissional de futuro. A gente está imerso num monte de recursos. Pensa todas as competências que você tem, pensa toda a ociosidade de espaço, de equipamento, de material, pensa as nossas mini-mídias que a gente tem, cada um com a nossa página, com os nossos seguidores, se a gente compartilhar, enfim. Se a gente enxerga esses recursos, a gente tem um grande valor. A outra coisa que foi aparecendo ao longo do tempo é que, além de perceber recursos não monetários, você precisa ver o outro lado da moeda, que é o resultado além do monetário. Porque, às vezes, você tem coisas que dão muito resultado financeiro, mas não dão resultados positivos, impacto, né, cultural, ambiental, social, etc. E é muito importante conseguir relatar isso. Então, um conselho que eu te dou, você, profissional de futuro, mapeia todos os recursos que você tem que não são dinheiro. Você vai ver um monte, se quiser, olha lá, meu site, tem um monte de informação para te ajudar a como fazer isso. Mas você vai ver que você é rico, a gente chama rico em 4D, que são as 4 dimensões, cultural, ambiental, social e financeira. Depois, aquilo que você faz, o teu perfil profissional, seja você um profissional liberal, um empreendedor, etc., quanto mais resultado também em 4D você for capaz de gerar, resultado cultural, ambiental, social e financeiro, mais você vai ser especial. Aí nós podemos falar da primeira das economias, das novas economias. Quando eu falo de novas economias, eu não estou falando de novos setores, eles são importantes, como a energia renovável ou bem-estar e tal. Eu estou falando de novas dinâmicas econômicas. O que quer dizer isso? Economia criativa é você perceber que o valor daquilo que você faz está menos no que você faz, mas mais no como. Então, vou pegar um exemplo bobo. Ovo. Um monte de gente tem granja e faz ovo. Mas, se o seu ovo é o ovo da galinha feliz, ele tem um outro valor. Então, isso sempre vai precisar ter. O teu trabalho não pode ser qualquer um. Seja você o que for, você é dentista, você é cozinheira, você é o que for, precisa ter algo mais. Você precisa ter um diferencial. Porque aí sempre você vai ser necessário e insubstituível. Então, você precisa se preparar com muita coisa diferente, para não ter, quanto mais misturado você for, mais único você será. E, portanto, menos substituível. Isso é super importante. É interessante o que você está falando, porque a gente está vivendo um momento de mundo, né, de muita gente perdeu o emprego, então você fica pensando que o recurso financeiro é o único recurso. Então eu queria que você desse alguns exemplos, que outros recursos, dá um exemplo prático para a gente de que outros recursos existem além do financeiro.
Vamos lá. Por exemplo, nesse momento a gente está enfrentando o começo de uma crise financeira. O dinheiro some e diminui de valor. Mas todo o conhecimento que você tem, todas as suas habilidades não diminuem. E aí, imagina, por exemplo, que você sabe cuidar de velho. Vai precisar um monte de gente que vai precisar de ajuda para cuidar de velho. E você quer lição, você quer aprender inglês. Você pode fazer uma troca de recursos não monetários entre cuidar de velho e aula de inglês. Imagina tudo que pode ter de espaço a ser compartilhado. Isso, por exemplo, é uma coisa que a gente claramente vai enfrentar. Imagina que você tem 4 negócios, digamos um restaurante, alguém que entrega marmita, alguém que é designer de acessório e, sei lá, venda de verduras orgânicas. Eram 4 iniciativas com 4 espaços diferentes, com 4 formas, sites para comunicar, com 4 sistemas de venda, uma loucura para manter. Não estão conseguindo manter. Agora, e se juntar isso aqui? Então, o restaurante, dá para fazer a marmita nos horários ociosos? Claro. Dá para usar as verduras orgânicas na marmita e no restaurante, claro, e ainda dá para oferecer para os usuários da marmita e do restaurante, se eles não querem ter cesta de orgânico. O designer de acessórios pode usar o espaço do restaurante para fazer ateliê? Sim, e também como showroom. Quando você faz isso, o que acontece? Você vai reduzir teus custos, aqui não estamos falando de 4 empresas, você vai reduzir por 1/4 os teus custos. E você vai multiplicar por 4 a tua possibilidade de comercialização, por exemplo. Porque o público de um vai somar, 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 e você vai ter um espaço, 4 públicos, o tempo que você dedicava a procurar público, a comunicar, a precificar, não sei o quê, vai ser reduzido, você vai poder fazer melhor o que você faz. Imagina se você é dentista, que é uma coisa que trabalha sozinho. Você vai conseguir manter seu consultório sozinho? Ou será que você vai ter que dividir um consultório com outras pessoas? Uma vez eu vi um exemplo maravilhoso, eram umas moças de Santos. Elas tinham um salão de beleza, elas moravam num bairro que tinha pouco atendimento à saúde. E o que elas faziam? No salão de beleza tinha maca para fazer depilação, e fechava tipo 7 da noite. De noite, elas abriam como espaço de terapias alternativas. Olha que demais. Então, tem milhares de exemplos assim. E essa colaboração não é modo de dizer, não é, a gente vai colaborar porque nós somos um amorzinho. Não. É a única maneira de dar conta. Ninguém vai dar conta de fazer todos os aspectos do seu trabalho, seja ele qual for, sozinho. Você estando numa organização, você sendo um profissional liberal, você sendo empreendedor, não vai dar para fazer sozinho. Pausa dramática. Não dá para fazer sozinho. E a gente precisa se preparar para fazer junto. Que dica que você daria agora para quem está começando, está entrando nesse mercado de trabalho? O que você daria de dica? Né? E já tem uma que eu vou dar agora. A Lala é fundadora da Fluxonomia 4D, então existe assim, vai no Google, pesquisa, Lala, Fluxonomia 4D, tem recursos muitos ali que vai ajudar vocês a encontrarem, né, a saber identificar outros recursos e navegar essa complexidade que a gente está vivendo. Mas uma dica que você daria para quem está começando hoje, Lala? O que eu daria como dica? Não adianta você fazer uma coisa que você não está em sintonia, seja lá qual for. Se você precisa trabalhar fazendo limpeza, maravilha, mas seja super legal naquilo. Não, porque eu gostaria de fazer X, mas vou fazer Y, porque é o que dá dinheiro, não é por aí. Segundo, presta atenção em todas as atividades que têm a ver com o cuidar. Cuidar, professor, terapeuta, bem-estar, tudo aquilo que está ligado ao cuidar do ambiente, cuidar, tem muito campo. Terceiro, quanto mais for diferente o que você faz e quanto mais diversa for a sua caixa de ferramentas, as coisas que você tem,
mais único você será e você vai ter a capacidade de ter mais valor. Então, mais uma dica: saiba relatar o seu valor. E como que você faz isso? Você pensa de novo naquelas 4 dimensões, assim, eu contribuo culturalmente assim, ambientalmente assim, socialmente assim, financeiramente assim. Você precisa ser capaz de contar e bancar o valor do que você faz. Que mais? Desenvolva todo tipo de habilidade que tem a ver com colaboração, competição, certamente não mais. Se junta com outros, porque não tem maneira de dar conta a não ser fazendo junto. Uma dica simples: veja mais Futura e menos outras coisas, porque a gente perde uma quantidade de tempo assistindo relatos e relatos e relatos e relatos de problemas e não vai pesquisar a solução. Tem solução para tudo. A gente já tem o conhecimento, os recursos e as pessoas para solucionar tudo que a gente gostaria. A gente ainda não sabe que é possível. Então, desliga do problema e liga na solução. Vai ver quem já descobriu solução, aonde já está sendo feito, etc. Isso é o melhor investimento de tempo que você pode fazer. Não fica na desgraça, no problema, tal. Você já sabe que o negócio está complicado. E uma outra dica tem uma escola incrível para aprender. Chama escola de samba, porque você tem pouco recurso de tudo e faz coisas incríveis pela colaboração, pelo uso de outros tipos de recurso, porque está em torno de uma causa maior, porque é feito com alegria e com prazer, e dá para fazer aquelas coisas inimagináveis, mas que se realizam. Então, nunca acha que não dá para fazer. Tem aquela frase, né? A gente acha que é impossível, não tenta. Tenta, você vai ver que dá para fazer um monte de coisa impossível. Lala, muito obrigada. Eu acho que você trouxe para mim uma das mensagens mais importantes, que é: cria o futuro que você quer viver. Né? Eu acho que o mundo pede isso, vai atrás da solução. Não está fácil, mas eu acho que a gente tem no Brasil, que a gente precisa, né, com toda a criatividade e gambiarra, para criar o futuro que a gente quer viver. Eu acho que essa é a mensagem que fica muito forte quando todas as vezes que eu converso com você, né? Crie futuros que você queira viver, que eles são possíveis. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu te agradeço e agradeço a escuta de todo mundo que está com a gente e conto que isso de pensar em futuros desejáveis não é ingenuidade, isso é científico. Quem é futurista sabe que a gente um pouco semeia o futuro com aquilo que a gente deseja, porque se não houver novas sementes, como vão ter novos frutos? É como imaginar que 100 pecinhas de Lego novas, como você vai fazer novas construções? Então, ousa! Muito obrigada. E obrigada a você que está nos escutando. E se você quiser rever essa entrevista ou assistir as outras da série Profissionais do Futuro, é só ir no Globoplay. Até a nossa próxima conversa.